Ok, A gente, gravando. a gente faz aquela cara assim de bancada de Jornal Nacional, que sabe que vai começar? Não, né? Não, né? Melhor não. Bom, estamos de volta, né? Não era muito a intenção inicial lá do comecinho, mas o primeiro, vou chamar de episódio, né? Porque daí fica chique, parece que a gente tem super um Sim. plano de comunicação, uma assessoria e tal. O primeiro falando sobre relacionamentos, foi muito bacana, a gente recebeu uns feedbacks muito incríveis. Estamos aqui. Agora a gente vai botar no YouTube e no podcast chamado Temperanças. No Spotify Temperanças e ficou outras bem legal plataformas. isso. Ficou ideia sua, achei demais. Temperanças. Pois é, inspirado por Alceu Valença tomando banho. Estava ouvindo a live do Alceu, enquanto estava lá. Eu falei, cara, e aí essas construções, né? Assim, por que não temperanças? Né? E fez tanto sentido para mim que eu fui construindo todo um discurso na minha cabeça. E quando eu sugeri para você, eu falei assim, já tá assim, daqui a pouco ela vai perguntar por que temperança, já tem todo o Nada. script, né? Assim, nossa, amei. Aí, então tá, É. então já está Fez todo resolvido. sentido. Até porque se a gente entende o significado da carta, faz todo sentido, né? Assim, a primeira coisa que me bateu quando você falou do nome também foi essa coisa de, puxa vida, como a gente fala de coisas que não são, em geral, fáceis e gostosinhas e boas de lidar e boas de olhar, mas que é importante, né? Todas essas coisas são importantes. Então, o quanto a gente pega isso e no tempo faz essa coisa do vamos ver aqui o que que é isso, né? E vai conjugando, né? Eu não sei É, se você tem uma carta da temperança aí no teu baralho. Quer dizer, óbvio eu tem, né? tenho. Eu não sei qual é Aqui, já tá na mão. Isso, eu queria perguntar se você estava com a das mulheres, né? Mas é isso, né? Então, essa Vou pegar imagem também. Não, não, mas eu queria esse mesmo, porque no meu não é essa figura clássica, né? Mas essa Uhum, coisa de ter esse anjo que está com dois jarros, né? Então, em alguns baralhos você coloca um jarro dourado e um jarro prateado, né? Porque é razão e intuição, né? Razão e emoção. E como é que a gente vai uhum, mesclando isso, né? Então, não deixa de ser essa coisa do masculino e do feminino, né? Porque é um homem e uma mulher uhum, conversando, essa misturança de experiências nossas, né? Então a gente fala de tudo ao uhum. mesmo tempo. E a temperança para mim que é uma carta da fluidez. Então a gente não está aqui sem script, a gente só sabe assim, o tema é esse, ponto. E a gente aqui se prepara para falar, sentindo o que a boca está trazendo aqui para esse momento, né? Então, Exatamente. E ao pensando campo. que essas águas, elas são essas águas da alma, né? Elas são essa emoção, esse coração, esse fluir mesmo do que se sente, né? E não necessariamente do que se pensa. É o que se Acho. sente, e as águas também, que a temperança é a carta de cura, né? Então, eu gosto muito desse processo de como é que a gente está promovendo, de alguma maneira, a cura, né? A gente está se curando na medida que a gente fala, e a gente ajuda a cura de outras pessoas na medida que inspira, faz pensar em alguma coisa, Sim. até quando discorda da gente. Então, tudo é Principalmente, válido, né? né? Que é o mais Principalmente. gostoso, né? Então, discorde, Exatamente. concorde, mas pense, né? Isso aqui é o importante. Eu estava com uma cliente ontem, ela não acredita em Deus e ela não acredita em nada disso, né? Assim, nada que seja muito fora desse material e desse concreto, para ela não faz sentido por uma não necessidade de existir. Para ela é meio isso, assim, Sim. né? Mas é muito curioso porque quando ela fala, ela acredita. Ela só não dá o mesmo nome que a gente. Foi a sensação que eu tive. E daí, ela pediu para fazer a constelação. A gente fez uma constelação incrível com os bonecos na água, né? E quando ela menciona, então, que ela não acredita em Deus, eu faço a pergunta para ela, por que não? Mas aí eu tomei o cuidado só de falar assim, ó, eu não quero te convencer de que você Claro. precisa acreditar, ou de que é melhor acreditar, ou de que você... Não é. Eu gosto muito de ouvir quem pensa diferente de mim, principalmente se a pessoa tem a inteligência que ela tem, a articulação que ela tem, o repertório que ela tem, porque eu Qual o fico argumento que vem, né, para poder a gente eu elaborar fico isso. besta ouvindo, assim, sabe? É uma curiosidade muito genuína. Mas é uma pena que a gente tenha que ficar explicando isso, né? Porque a relação que se estabelece no senso comum é a gente pensa diferente, então eu vou tentar te convencer do que eu penso e você vai tentar me convencer do que você pensa e a gente vai morrer, enfim, desse jeito, né? O que não é legal. Então, o que a gente faz aqui não é convencimento, né? Não é tentar Tem convencer uma ninguém. história linda de trabalho. Eu vou esquecer o nome dela. Depois, se eu lembrar, eu até coloco aqui como legenda, alguma coisa assim, porque é um nome meio Uhum. esquisito, mas enfim. Então, discussão de trabalho, trocando muitos e-mails com pessoas que estavam aqui no Rio, pessoas em São Paulo, pessoas em outras cidades e tudo mais.
E o tempo todo dentro do projeto, ele fala assim, a gente precisa discutir tal coisa, a gente precisa discutir tal coisa, a gente precisa discutir tal coisa, precisa discutir. Ele falava o tempo todo discutir. E aí tem essa pessoa que é super fofa e de uma cabeça incrível. Ela falou assim, olha, eu queria colocar uma coisa na pauta aqui. E a gente achando assim, nossa, ela veio com uma grande ideia a respeito do que a gente está discutindo. E eu assim, vamos parar de falar discutir? Porque discutir parece que alguém tem que convencer alguém tem que comprar a ideia de alguém está certo, outro alguém está errado. Pressupõe embate, né? Então vamos falar que se estamos aqui, vamos fazer trocas, porque troca é tudo, né? Então troca o que eu tenho para oferecer para você, o que você tem para oferecer para mim, como é que a gente Então eu tenho umas coisas assim que eu gosto dessa, às vezes pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas como é que é a força das palavras. Que às vezes são forças que não estão nem conscientes, né? Porque assim, mas quando eu estou falando de discutir, eu estou falando de não tá, mas tá. Passa por ali em algum lugar. Você falar isso para mim, eu sou jornalista de formação, né? Eu sou formada em comunicação social e quando eu fiz a minha formação de coaching com a Caritas, a nossa linha de coaching é uma linha chilena, que é o coaching ontológico do Echeverria e do Maturana, né? Que são, enfim, dois caras incríveis. E a ontologia, ela é uma disciplina da filosofia que estuda o ser pela palavra, basicamente na afirmação de que as coisas só existem porque a gente nomeia, né? E se a gente não nomeia, portanto, não existem. E no coaching ontológico, a gente acredita muito que a palavra vai apontar o nosso corpo naquela direção. Aí eu preciso fazer um parênteses. Eu tenho sentimentos ambíguos a respeito dessa coisa do discutir ou não, porque também tenho a sensação que muitas vezes as pessoas, não é o caso dessa moça, eu acho que foi super pertinente a colocação dela, mas como às vezes algumas pessoas ficam muito fixadas nisso, né, e propondo uns neologismos e umas coisas muito exageradas e perdem um pouco também a simplicidade da coisa. Sim. Né? Então, sim, a palavra vai apontar o nosso ser e vai trazer muito a qualidade do ambiente, mas eu sempre fico de olho um pouco nessa modulação. Assim, né? O contexto não era um contexto Haribo, Namastê, Gratiluz. Então, né, já tem isso, né? Eu já participei de alguns lugares já que vocês às vezes falam algumas coisas, alguém fala assim, nossa, isso tem umas energias super negativas, assim, caralho, é só uma palavra, né? E o contexto se justifica o uso da palavra. Então, e às vezes é só um hábito também. A palavra, ela vem muito de um hábito ou de uma construção social, de uma cultura, né? Que a gente pode trazer luz para isso e tentar dar uma ressignificada. Mas a gente está falando de 10 mil anos de linguagem. Então, as coisas, elas também não vão mudar de uma hora para outra, né? Enfim. Sim. Então, bom, esta introdução feita, hoje a gente escolheu falar de... Carreira. Aliás, tá bom isso, né? Que a semana passada foi tarô, vida e relacionamento. A gente pode dizer que hoje é tarô, vida e carreira. Isso mesmo. E por que a gente escolheu falar de carreira? Vamos tentar explicar para o pessoal. Na verdade, eu perguntei, você disse carreira. Eu falei, tá, beleza, vamos embora. Não, é porque a gente fez transição de carreira, eu e você. Sim, tá. E porque a gente está recebendo muita gente falando sobre isso, né? Acho que esses temas eles vão pular meio assim, né? A gente Para vai... mim é curioso isso, né? Porque quando você fala assim do ser tarólogo, né? Ou ser oraculista, né? Não precisa nem ser tarólogo especificamente, mas as pessoas assim, nossa, 98% das pessoas que procuram vão querer saber se ele vai voltar para mim, se ele gosta de mim e coisa assim. Eu não tenho exatamente esse perfil de cliente. Obviamente, essas consultas acontecem, às vezes elas permeiam o grande tema, mas para mim é engraçado isso, né? Porque eu sou um cara corporativo que tem essa pegada holística, né? Então isso sempre teve meio mesclado também de ser um corporativo holístico e ser um holístico corporativo, se é que essa palavra cabe aqui, né? Mas para mim as coisas, a minha visão e a minha abordagem sempre foi muito pragmática, muito, sabe, qual a lista de tarefas que a gente precisa fazer e aquela coisa toda. E às vezes o cliente pergunta assim, você passa trabalho? Eu falo, sim, passo. Eventualmente eu vou dizer, procura um terapeuta, porque você precisa. Então é isso, né? Então não tem essa coisa tipo, acende um incenso de sândalo e faz arroz 3 vezes que a vida vai mudar. E aí, talvez por eu ter esse perfil, eu trago muitas pessoas que estão vivendo uma crise na vida de um modo geral. Então, trabalho é um grande tema.
o afeto vai passar por ali, mas eu estou o tempo todo discutindo com as pessoas essas relações de quem eu sou, o que eu faço, o que efetivamente eu gostaria de fazer, quais são todos os elementos que cercam essa minha escolha. Então, assim, não é simplesmente chegar e mudei, né? Mudei, mas eu tenho que fazer todo um trabalho estratégico, né? De como é que eu me ajusto para isso. Então, eu acho muito legal. Então, é um tema que está sempre sendo discutido e está sempre sendo discutido à luz do tarô, né? Porque é o que Sim. eu ainda não atendo terapeuticamente como psicólogo, né? Aguardem, né? Mas por enquanto o que eu faço é através de carta, né? Então a pessoa traz uma questão, às vezes ela nem traz a questão, né? As cartas já vão apontando essa crise, vão dizendo por que essa crise se manifesta, né? Onde é que está esse desconforto. E quando a pessoa diz, eu estou aqui por causa disso, a gente vai e costura. Mas Sim. não são só temas nossos pessoais, né? Porque a nossa vida passou por isso, como também temos bastante enredo para contar. Opa, pois é, no meu caso também acontece muito, e aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouco da nossa história, que para mim contação de história sempre funciona, né? A partir do exemplo, essa é a mágica de um círculo de mulheres, né? Por exemplo, assim. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da nossa história, porque acho que muita gente se reconhece ou pode se reconhecer, se não especificamente na forma, mas no contexto, assim, Sim. né, geral. Eu também fui executiva por 20 anos, em RH especificamente, e fiz a transição para trabalhar com mulheres terapeuticamente, para trabalhar com educação, né, sendo professora. E é muito interessante, porque assim, maio, exatamente agora, em maio de 2020, isso está sendo gravado no dia 7 de maio, lua cheia em Escorpião, lua do Pesach? Buda. Total, quero que você fale disso no final, viu? Que eu vou te aproveitar, obviamente. Especificamente agora, em maio, eu faço 2 anos de transicionada integralmente, embora eu já fizesse o que eu faço hoje, paralelamente lá, minha vida executiva. E é exatamente isso, eu também era esquisita dentro da empresa, eu sempre fui meio doida, então as pessoas não se assustavam com muita coisa. E quando eu achava que algo não estava bom, mesmo que eu não tivesse insumo racional ou pragmático para isso, principalmente depois que eu fiquei com um crachá maior, né, diretora e tal, eu me sentia muito livre para trazer isso. Então eu era esquisita lá porque eu era super objetiva e concreta, mas eu trazia alguns componentes um pouco mais intuitivos e do sentir, o que se é esperado de alguém de RH, principalmente se esse alguém é mulher, né? Na verdade, se assustavam mais com o meu straight to the point para o negócio, assim, né? A minha visão de negócio do que qualquer outra coisa. E quando eu virei, né, e transicionei, eu fiquei esquisita do lado de cá, porque daí é uma galera muito abraçadora de árvore para o meu parâmetro, né? E eu começava a perceber padrão, eu sempre fui muito processual, começava a perceber padrão, comecei a ter coceira de onde vem isso, qual é o número que explica isso, o que embasa isso, qual é o lastro, tipo, literário, enfim, de metodologia que tem isso. E aí fundei um instituto de pesquisa, porque é muito dessa minha necessidade de fazer a interlocução com esse mundo aqui, que é objetivo, que é do número, que é da concretude, né? Então, agora eu sou um pouco esquisita do lado de cá, mas enfim, essa metamorfose ambulante, né? E aí acho que vale a pena falar de carreira. A gente é esquisito, né? Independente de qualquer outra coisa. Exatamente. Então, acho que vale a pena falar de carreira nesse contexto, assim. E daí fazer uns jogos que a gente não sabe quais são. A gente não combina. Acho que é importante contar algumas coisas para as pessoas, né? A gente tem vontade de falar do assunto e a gente decide, sente que é o assunto mesmo. A gente não combina o que a gente vai falar, e nem pauta, e nem nada, e nem bloco, e etc. E a gente não combina o jogo. A gente tem os maços de baralho e é bem freestyle mesmo o negócio, assim, vai, né? Acho que esse é o... E não vai ser rapidinho. Acho que isso é importante falar também para quem tá vendo e para quem tá ouvindo, que não vai ser rapidinho, assim, porque essa coisa de ser rapidinho, a gente pode até fazer umas pílulas e tal, em algum momento fazer uns comentários, mas assim, eu gosto de repetir aquela frase, eu acho que era o Lavoisier que dizia que a natureza não dá grandes saltos, né? Então, você construir um raciocínio, você se aprofundar em algo, você parar para olhar para alguma coisa, vai te pedir abrir espaço no tempo, né? Que no meio de uma quarentena é um pouco mais convidativo da gente fazer, nem tanto, mas enfim, vamos falar sobre isso depois. Mas para que você abre espaço
na sua vida, né? E abrir espaço é sobre abrir espaço no tempo, né? Então, querer ficar consumindo coisas de 5 minutos, eu respeito, mas acho que falo por você também, não é o que a gente entrega, né? Então, Não é porque a gente fala pra cacete. E a outra eu tava coisa, construindo um negócio super, tipo, bonitinho, ok, mas assim, escangalhado, né? Vai. mas acho que é porque a gente fala muito, então isso é uma característica nossa, não só quando a gente conversa, mas quando a gente trabalha. Então, quando eu dou curso, as pessoas ficam assim, nossa, mas como é que você fala um monte de coisa? Porque não fica assim, o módulo básico eu só vou falar 3 coisas e no módulo avançado eu falo 8. Eu simplesmente falo conforme está naquele momento ali o que eu sinto que tem para falar. Sim. Então, eu não fico dando aula também, eu não trabalho com ficha. Assim, qual o tema de hoje? Da mesma maneira que está fazendo aqui agora. E a outra, porque a gente não está fazendo aqui uma construção comercial, né? Então a gente não está montando aqui um plano Exato. do tipo, então quais seriam as regras de social media, de tempo de vídeo e corte e não sei o quê. Não, a gente está aqui batendo papo. Então, Isso já aí. por várias vezes antes a gente pensou em fazer um vídeo junto, que era exatamente isso também, de jogar a conversa fora, que era sempre assim, quando eu for para São Paulo a gente senta e combina. A vez que eu fui para São Paulo para fazer isso, a gente ficou 3 horas conversando e assim, aí o vídeo, não, hoje não, a gente faz outro dia. Então, é isso. Foi. Então, a gente resolveu fazer aqui semana passada e viu que foi gostoso e que fluiu, e a ideia é essa. Então, quem acompanha meio de voyeur essa conversa, e a gente lembra sempre que existem caixas de comentário. Então, vocês podem comentar no YouTube, se você está assistindo no YouTube, você pode comentar no Facebook, se você está lá vendo lá o link, então comenta que a gente vai e escreve por cima, né? A gente vai batendo papo também, esticando essa conversa para onde surgir lastro para isso, né? Então, E acho que em algum momento vai valer a pena a gente abrir isso para as pessoas, né? Tipo, vamos conversar de tal assunto. Você quer participar? Como se a sim, gente estivesse numa grande mesa de bar e a gente pega umas bebidas, porque é que a gente tá gravando isso 11h30 da manhã, né? Aí, assim, você fala, pô, ainda tem aquela moral de falar, vou abrir uma cerveja às 11h30 da manhã de quinta-feira. Em algum momento, talvez sim, mas vamos tentar fazer isso talvez um fim de semana ou à noite e a gente abre pra galera também, acho que pode ser bom. sim. E às vezes fazer live é complicado porque fica aquele monte de texto aqui que você não está acompanhando direito, porque ou eu estou olhando para Eu não você curto e live, não. falando, ou olhar o texto está É. vindo. Eu não tenho bom essa dinâmica. Não. A gente é meio velhinho, né, já, assim. A gente Eu não sou blogueirinho nesse nível, né? Que toda hora ficar abrindo não. live, poder. Aí, galera, o que vocês estão fazendo aí? Fala comigo. Não. Tem esse lugar da carência de ter esse. Eu ia falar, é melhor a gente não Retorno. entrar nesse assunto para não precisar dar nossa opinião. Então, assim, não, apenas não. Pra gente não funciona e tudo bem. Vamos lá. Quando, vou até falar então da minha coisa, porque aí eu volto para uma pergunta que eu estava fazendo exatamente quando a gente começou a gravar. Eu falei, opa, essa pergunta aqui a gente fala ao vivo. Então, beleza. Então, legal. Vamos lá. Então, a Ana nem chegou a falar, mas você tem formação em jornalismo e em algum Isso, momento foi parar em recursos humanos, né? isso. Minha formação é em publicidade. Dentro da publicidade, eu fui sendo direcionado para o marketing e dentro do marketing eu sempre gostei da parte de planejamento. Então, sempre fui o cabeção de ver a estratégia, né? É um tabuleirão de war, né? Qual é a missão de hoje? Vamos dominar o mundo. E aí, como é que a gente estabelece isso, trabalhando com processos. Eu sempre digo que o marketing são pessoas de um ego enorme, porque, na verdade, quando você trabalha em marketing, você não está trabalhando só na comunicação. Só faz sentido trabalhar em marketing se você olha para a empresa como um todo, né? Então, no marketing, a gente olha para o financeiro, olha para recursos humanos, a gente olha para todas as áreas e ali vai opinando, porque se lá na ponta as pessoas não estiverem todas alinhadas, não rola. Então, me formei lá para 90, formei em 89, fiz pós-graduação em 90, 91, aquela coisa toda. Fiz parte do primeiro programa de trainee da Brahma, né, que virou meio que um épico naquele momento. E a própria formação da Brahma naquela época, uma formação incrível, né? Então, a gente teve a oportunidade de passar um ano conhecendo a empresa como um todo, para depois vir atuar nas áreas específicas. E uma empresa muito dinâmica e muito... hoje, daqui a pouco muda para o outro lado. Então, assim, para alguém que já é meio louco como eu, encontrar essa vibe foi ótimo, né? E isso faz muita parte
da minha maneira de me conduzir profissionalmente. Em paralelo a isso, né, na época eu estava na Brahma ainda, eu fui fazer uma consulta de tarô acompanhando a minha mãe. Na verdade, acompanhar minha mãe numa loja esotérica. Eu não lembro por que minha mãe resolveu me pagar para fazer uma consulta. E quando eu conversei com aquela mulher, eu achei absolutamente incrível. Não porque ela não, exatamente porque ela não falava de como é que vai ser o seu futuro, mas ela falou assim: quem é você nesse momento? O que você precisa olhar e quais são os caminhos possíveis que você tem pela frente. E aí, quando eu saí dessa consulta, de novo, eu estava dentro de uma loja esotérica, estava lá num quiosquinho lá dentro, tendo essa conversa. E quando eu voltei, eu falei para a vendedora assim: cara, como é que eu aprendo isso? E aí ela me indicou o Henrique, que era alguém que frequentava a loja, ele morava ali do lado. E foi onde eu entrei no mundo do tarô. Então, na Brahma, ainda as pessoas sabiam que eu estudava tarô. Quando eu fui ser aluno da Vera, um dos cursos era um pouquinho mais cedo, e como geralmente eu ficava até mais tarde, eu pedi para o meu chefe, na quinta-feira eu posso sair um pouco mais cedo para poder fazer um curso. Curso de quê? Curso de tarô. Assim, porra, como é que alguém fala um negócio desse? Mas, como é que alguém fala um negócio desse sem medo, sem vergonha? Mas sempre tinha uma coisa meio do sem noção, né? Então as pessoas me chamam de Zora, né? Por causa da Zora Ionara, né? Então, para quem é novo não vai saber, mas Zora Ionara foi a grande astróloga de rádio, né? No passado, aquela coisa toda. Na época, eu namorava uma astróloga de fato, que começou a dar consulta para algumas pessoas, enfim. Isso aqui estava meio rolando em paralelo. Quando a Brahma foi para São Paulo, enxugaram bastante o quadro, então, sei lá, era tipo 600 pessoas e eles decidiram levar só 120 nesse nível. Eu achei que eu não teria problema nenhum, porque o que eu fazia, só eu fazia. E eu, assim, eu era o pai dessa criança, porque assim, ninguém vai mandar embora, porque afinal de contas, quem vai cuidar desse negócio aqui? E aí meu chefe falou assim: olha, você vai com a gente, a Brahma mudou em setembro, a gente quer que você fique até o final do ano com a gente, mordomia, aquela coisa toda, bônus para você por fidelidade. Quando acabou meu contrato, eu ainda fui chamado para 2 meses para continuar trabalhando por fora. Mas por que eu não permaneceria na Brahma? Porque o meu gerente geral achou que eu tinha um pacto com o diabo. Então, uma pessoa muito católica, isso é sério, né? Então, tipo, dirigente de encontro de casais com Cristo, não sei o que, coisa e tal. Ele via eu falando as coisas, eu tinha, às vezes, uma carta de tarô em cima da mesa, uma coisa, tinha pedra, umas coisas assim do gênero. Ele achou que assim, eu não quero ter essa pessoa comigo. Então, naquele momento, eu vi que não era saudável para a minha vida profissional que as pessoas soubessem que eu tinha essa vida paralela. Até porque na cabeça das pessoas é tudo muito confuso, né? Então, assim, se eu discuto com você na empresa e aí você cai da escada, você, Marcelo fez macumba para ela. Que, afinal de contas, ele mexe com essas coisas, né? Porque ninguém sabe nominar. Então, assim, essas coisas. Eu adoro quando as pessoas falam assim: eu gosto muito dessas coisas. Que é assim, é uma coisa... Então, a partir desse momento, quando eu saí da Brahma, eu deixei de falar para qualquer pessoa que eu tinha esse tipo de conhecimento. Então, o tarô abriu portas para outras coisas. Eu comecei a estudar, me aprofundar, aquela coisa toda, sendo que eu não abri a boca. Isso sempre interferiu no meu trabalho, porque profissionalmente eu sempre tive uma visão holística. Então, assim, eu não consigo só ver uma parte do processo. Eu tenho que olhar o todo. Eu me preocupo com as pessoas, me preocupo se as pessoas estão bem, se as pessoas estão alinhadas com o propósito. Então, sempre teve essa cabeça mais ampliada, trabalhando em vamos ganhar dinheiro, temos que ter resultado, essa coisa toda. Então, por aí. Então, teve esse momento de desconstrução, onde eu deixei de me apresentar como Marcelo Ivanovic, que é o nome que as pessoas me conhecem corporativamente, e peguei o Bueno, que é o sobrenome do meu avô, né, avô materno, e virou Marcelo Bueno. Antes disso, eu já tinha toda uma carreira dentro das redes sociais, com o Der Pendragon lá atrás, depois Marcelo Draco, até que Marcelo Bueno virou o nome de vez. No dia 19 agora de maio, o Zéfiros faz 13 anos. Né? Nossa, já? Já há 13 anos. E exatamente incrível. 13 anos atrás a minha vida estava de cabeça para baixo. E aí eu fui procurar a orientação de uma pessoa. E essa pessoa, quando olhou para minha cara, ela chegou assim, pois ela nem tinha começado, teoricamente nem era um começo de consulta, né? A pessoa olhou para minha cara assim, pois você acha que todas essas informações chegaram para você de graça? Essas informações estão à sua disposição e você tem o dom de falar, de se comunicar e tudo mais, porque você está aqui para ser um multiplicador, ponto. Então, não existe uma gangorra de vida material, de vida espiritual. Existem as coisas que andam lado a lado. Então, 13 anos atrás, eu resolvi montar os Zéfiros muito no tipo, ok, então, universo,
vou anunciar que eu dou curso, vou anunciar que eu dou consulta. Se for isso, ok. Se não aparecer ninguém, eu fiz a minha parte. E eu estou fazendo a minha parte, vou fazer aqui 13 Há anos. 13 anos. Então, Há 13 anos fazendo a minha parte. E ainda assim, levando essa vida paralela, né? Então, eu ia trabalhar de terno e gravata em vários momentos da minha vida, com tarô dentro da mochila, porque em algum momento alguém ligava assim, não, tudo bem, eu tenho horário hoje à noite. Então, eu ia atender alguém para jogar tarô de terno e gravata. Né? Obviamente, né? Tirava o terno, soltava a gravata, mas estava social. Né? Então, assim, como é que o cara não aparece que vai jogar tarô para mim vestido de Ganesha, não tem uma guirlanda no pescoço, não tem um japamala no pulso, aquela coisa toda, né? É totalmente desconstrução do estereótipo, né? Então, Total. passa muito por aí. Na minha última empresa, numa posição muito elevada, eu fui demitido por motivos esquisitos, e aí por causa de idade, por causa de salário, por causa da minha bagagem, eu não consegui recolocação. E aí, nesse lugar, eu falei assim, tudo bem, então tem mais tempo para trabalhar com tarô, tem mais tempo para dar aula, e enquanto eu vou ganhando, enquanto eu não consigo outra recolocação, eu vou trabalhar nisso. E aí eu fui vendo que, assim, cara, a vida realmente está me levando para esse lugar. Então, em algum momento eu desisti de procurar posição na área de marketing, resolvi me dedicar ao tarô efetivamente. E aí começar a olhar o tarô como um projeto, então começar a montar mind map, começar a olhar melhor assim, precisamos ter um logotipo decente para os éfros, precisamos... então, em alguns momentos eu preciso colocar minha cara em vídeo ou mesmo, porque as pessoas às vezes não escrevem para mim, tipo assim, vocês podem... Parece que é uma grande empresa, né? Então, os éfros é uma pessoa só. Então, por aí. Então, Tem dessas, né? tivemos essa transição, uma transição meio que forçada. Isso acho que é legal colocar, porque vem daí a pergunta que eu fiz para você. Você, opa, segura essa pergunta aí que eu vou responder. Repete para mim online. Né? Então, quando a pergunta que eu fiz para a Ana, segundos antes de começar, foi exatamente se a transição que você fez de recursos humanos para esse trabalho com constelação e todas as ferramentas que você tem à sua disposição, se foi algo que eu preciso fazer, ou se a vida meio que te jogou para isso, como é a minha história, né? Eu acabei de contar aqui. Sim. Eu não sabia todos esses detalhes, assim, interessante. E a gente tem tantas coisas mais em comum que eu também não sabia, essa coisa do nome que eu vou comentar e tal. Interessante. 13 anos, mas então você já estuda há muito mais tempo do que 13 anos, né? Assim, Eu, de tarô, tenho 30. olha aí. A gente vai contar a idade para as pessoas? Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho 53, sou de fevereiro. 53, muito bem. Aquariano, ascendente leão, 53 anos. Já entrega o ouro todo, né? Carioca. Carioca. Claro. Nascemos com essa qualidade. As pessoas acham que eu sou judeu, paulista e médico, mas isso, em momento algum, eu ventilei isso para as pessoas, elas só acham, e é ok. Não. As pessoas acham que eu sou, psicóloga, enfim, dentre outras coisas. Tem esse imaginário, né? Essa montada de imaginário. Tá bom, eu vou responder a sua pergunta assim. Teve e não teve. A vida empurrou e não me empurrou. Não. Porque para contar a minha história de transição de carreira, eu preciso falar sobre a minha história com o feminino. Essas coisas acontecem bem paralelamente, né? Então, bom, resumidamente, eu tô com 38 anos, então comecei a trabalhar muito cedo, fui mãe com 17, né? Engravidei com 16, tive o Rafa com 17. E eu comecei a trabalhar ali mais ou menos naquela época, vendi Yakult de porta em porta, embalei ovo, enfim. Sempre fui meio desse lugar. Comecei efetivamente a minha carreira como designer gráfico, então fiz todas essas formações, quando nem existia ainda, aprendi a montar site no bloco de notas, programando Nossa, mesmo, o Flash no começo, sabe? passei por Imagina, isso. Java Quem é Você, o DOS e tal, enfim. Então, tenho esse lugar, sempre gostei muito de estudar, né? Então, sempre fui muito curiosa. Daí, me formo em comunicação, saio um pouco dessa vida de
de design gráfico, venho para São Paulo, então a minha vida ela precisa ser contada em vários trilhos, assim, os trilhos do casamento, porque eu acho que, né, eu venho para São Paulo casar, então, com meu primeiro marido, né, que não é o pai biológico do Rafa, mas criou o Rafa junto comigo, e é o pai biológico do Gui, né, de 11 anos. Então, eu venho para São Paulo, porque então eu começo a namorar o pai deles e, sei lá, quase um ano depois, eu venho trabalhar numa agência de design aqui, depois eu trabalho numa empresa de grandes formatos, quando não tinha lei Cidade Limpa, e tinham aqui na 23 de maio, tinham aquelas empenas, aquelas lonas gigantes do Harry Potter, era eu que fazia aquele negócio, imprimia para botar lá e tal, caminhão daqui bom, essas coisas. E aí eu fui trabalhar no jornal Lance de esportes, como diagramadora, né? E a experiência do Jornal Diário, e eu já tinha mudado para jornalismo nessa época, a experiência do Jornal Diário é uma experiência incrível, porque é o seguinte, não tem jornal pronto, não tem jornal na banca, na época, né? Não tem jornal na banca, não tem receita. Então, o Jornal Diário não tem amanhã, tem hoje. Sim. Né? Então, ele ensina, é que nem fazer evento. Evento não tem... não deu certo, semana que vem eu reúno essas 900 pessoas e gasto esses 2 milhões de novo e trago o presidente do Bradesco de helicóptero para falar por que não deu certo essa semana. Quando uma edição né? foi pro ar, você está no zero de novo, né? Tem que fazer a próxima edição. Então... Exato, não tem amanhã, né? Então, aprender a trabalhar com não ter amanhã é muito rico, porque você desenvolve uma atenção muito fina, né, para o que precisa. Sempre vai dar alguma coisa errada, mas o seu trabalho é sobre dar o menos errado possível. Sim. Então, fiquei um tempo no Lance e aí eu comecei a trabalhar na DASA, que é a Diagnósticos da América S.A., que é a dona aqui do Delboni e do Lavoisier, no Rio é a dona do Lâmina e do Bronstein e tal. E aí eu entrei na DASA, a DASA tinha, isso eu estou falando de 2004, a DASA tinha 2.000 funcionários, mais ou menos, né? E entrei como estagiária de comunicação interna. Só que, olha o golpe, e eu brinco com eles até hoje, olha o golpe. Como eu diagramava, montava projeto gráfico, tinha trabalhado em gráfica, rotativa, chapa, eu fiz a transição do fotolito para o computer to plate e tal, aquelas coisas. Eles falaram, pô, vamos contratar essa menina que não precisa contratar a agência. E, de fato, daí eu desenhei a primeira intranet da DASA, porque eu sabia fazer site. Então, eu desenhei a primeira intranet da DASA, o primeiro jornal da DASA, tudo que você imaginar de primeiro na DASA, fui eu que fiz. Tipo, né? mulher banda, né? Isso. Do alfinete ao foguete, né? O processo inteiro, inclusive de distribuição física dos jornais. E aí, eu era dividida metade entre marketing, metade entre RH, para fazer a comunicação interna. O pessoal do marketing começou a super me puxar para fazer coisas externas, porque daí eu era bem rapidinha também com as ferramentas. E eu não gostei, porque eu sou essa pessoa possessiva que quer conhecer a galera e que, né, eu gosto de olhar para o meu público e para o meu contexto e conhecer aquilo, né, mas assim, intimamente. Depois eu fui entender que tem a questão do servir, né. Eu fiz jornalismo para trabalhar com editoria de cidades em rádio AM. Eu sou louca por rádio, né, para falar de enchente, de política, de utilidade pública. Né? Anos depois eu fui entender que o meu servir, ele se concretizou muito em recursos humanos, que eu fazia de um jeito diferente. Bom, encurtando a história, trabalhei 20 anos em RH, entrei por comunicação interna, a minha diretora, que ainda é uma super amiga, uma grande mentora, disse, olha, eu não tenho estrutura para manter alguém só em comunicação, você vai precisar fazer RH. Eu falei, bom, me dá um fim de semana que eu vou entender o que é fazer RH. Estudei, entendi os processos e aí eu comecei a estudar, desde cursinho de departamento pessoal no Sebrae até MBA de recursos humanos na FIA USP. Então, psicótica desse jeito, né? Essa coisa do estudar para mim é muito importante. Então, eu começo estagiária na DASA e, sei lá, quase 20 anos depois, eu sou diretora de América do Sul em empresa de tecnologia americana, passando por várias cadeias da saúde. Então, eu fui operadora, eu fui hospital, eu fui laboratório. A minha carreira executiva foi construída majoritariamente na área da saúde, né? E aí, mais ou menos uns 7 anos atrás, eu comecei a ficar muito incomodada com a minha masculinidade no ambiente de trabalho. Porque eu era vista como alguém que não ouvia, muito embora eu achasse que eu ouvia, mas porque o meu ouvir se processava em outro lugar. Porque você começava a falar, eu falava, não, aqui, ó, e vamos, né? E isso era entendido pela pessoa como desrespeito.
grande, porque eu não dava atenção para ela, óbvio. Isso foi uma coisa que me custou bastante esforço aprender, né? Mas o meu jeito de comunicar, o meu jeito de fazer, então, montar o planejamento, voltar, vamos fazer ação operacional. Então, eu transitava muito entre o alto escalão, desde cedo, e voltar aqui para a base para poder fazer isso aqui acontecer, né? Em recursos humanos com pessoas. E aí chegou uma hora que eu falei, mas isso aqui não tá bom não, porque eu não gostava de trabalhar com mulher, eu falava mulher chora, mulher isso, mulher aquilo, tal. Eu era super reprodutora de discurso machista mesmo, sem saber, né? Sim. Até que eu encontrei uma chefe muito mais masculina do que eu, mas na maldade, assim, muito. Aí eu já era diretora de 9 países, 7 países na América do Sul, e eu decidi ficar para aprender com aquela mulher o que eu não queria ser. E eu estava lendo um livro da Isabel Allende, a biografia dela, acho que tem em português, deve chamar A Soma dos Dias, em espanhol, A Suma de los Dias. E a Isabel Allende fala sobre o círculo de mulheres que ela frequenta, tipo, há quase 40 anos. E na hora que eu li aquilo no começo do livro, me deu um quentinho. Sim. E o quentinho, acho que a primeira coisa grande, assim, que eu quero falar para pegar um gancho depois nos jogos, o quentinho no estômago é quando eu sei que eu tenho que olhar algum assunto. Então, a hora que eu entro em contato com alguma coisa que me dá um quentinho no estômago, eu falo, puta, tem coisa aí que eu preciso olhar, né? Ou eu preciso estudar, ou eu preciso saber, ou eu preciso procurar, enfim, alguma coisa eu preciso fazer. E aí eu comecei a procurar Círculo de Mulheres, encontrei a Anita Gomes, que é a minha grande referência, e comecei a fazer Círculo de Mulheres com ela, depois fui fazer, enfim, todas as formações, etc., com a Tássia, com a Sol. Comecei a trabalhar com mulheres ainda quando eu era executiva, porque daí juntou a minha experiência de trabalho, de coaching, de RH, etc., com a experiência do feminino, a partir da minha transformação. E aí o mundo corporativo é um mundo que ainda não oferece espaço para o feminino, que machuca muito o feminino pelos atributos distorcidos do masculino, porque o masculino não machuca o feminino. Os atributos distorcidos do masculino machucam o feminino, Sim. né? E aí, mas eu continuei, eu falei, não, eu vou ficar aqui porque esse mundo precisa de mim, porque eu vou sustentar esse lugar e vou trazer um jeito mais feminino de fazer, até que eu tive um chefe muito, 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 muito agressivo, muito misógino, muito desrespeitoso com qualquer pessoa, independente de ser mulher ou não, mas com mulher era pior, né? Um chefe que perguntava para o filho dele de 5 anos se o pau estava grande o suficiente para saber quem é que ele ia comer. Uma criança de 5 anos, então assim, Esse apenas nível. nesse nível, né? Comigo ele nunca fez nenhuma gracinha, porque eu falava muito de igual para igual com ele, mas chegou uma hora que, assim, pela primeira vez em 20 anos eu adoeci no trabalho, e aí eu conversei com o meu marido, que já era outro, enfim, essa é outra história, e falei Número com ele, falei, 25. olha, exatamente, o número 17 de 43, não, o número 2 de 2, né? Então, conversei com ele na época e falei, olha, acho que eu quero fazer só o que eu já faço com mulheres e trabalhar com educação, porque eu quero ser professora. Eu já fazia muito isso em RH com treinamento. Era uma coisa que funcionava muito bem para mim. E eu quero experimentar o lugar do feminino que depende do masculino, né? Que se entrega para o masculino e que segue o masculino, como a gente fala na constelação, que o feminino, ele segue o masculino e o masculino serve ao feminino. Mas essa também é outra história. E aí meu marido olhou para mim e falou, tá bom. Enfim, durante as nossas carreiras, eu sempre tive um salário bem expressivo, sempre pau a pau, se não mais, carro e isso, e viagem, e aquela coisa toda. E, basicamente, quando eu conto essa história em Círculo de Mulheres, eu digo, bom, eu saio, então, de um salário de 30 mil com carro zero e bônus de 7 salários por ano, e venho para um lugar em que eu não faço nem 5 no começo. Aí você fala assim, nossa, mas 5 mil reais. Pois é, mas é uma questão de parâmetro, né? Então, tudo que se tinha versus tudo que se passa a ter. E ok, e essa não foi uma questão para mim, porque tinha ele para dar ali um suporte, e eu também quero falar disso no jogo, né? Eu sou sempre muito clara dizendo que eu não teria feito se eu não tivesse ele, então ele tem um valor muito grande para mim, desse masculino que fala, pode ir que eu tô aqui, né? Eu te garanto. E aí também decidi casar no papel de novo e mudar de nome, e pegar o nome dele, como uma experiência de feminino. Mas o que aconteceu nessa experiência de mudar de nome?
eu comecei a sentir vontade de usar o meu nome novo para minha nova carreira. Porque como Ana Gomes, que é como o mercado corporativo de RH me conhece, o Gomes é o nome do meu pai, e Sim. ok, mas não era a Ana Gomes que cuidava de mulheres, e não era a Ana Gomes que fazia o que eu faço hoje, né? Era a Ana Tomazelli. E aí eu resolvi fazer uma experiência. E deu certo desde o começo do ano passado. Como Ana Tomazelli, nesse mundo, ainda tenho que explicar um pouco para quem me conhece da vida passada, mas essa não é uma questão mais. Eles falam assim, mas se você separar dele, vai ficar com o nome? Vou, o nome é meu, é a minha identidade, é a minha energia ancorada, é o meu aprendizado. Na constelação a gente fala de sair da esfera do pai para a esfera do marido, né? Sim. Que com a ótica feminista extrema, isso é bem ruim, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas do ponto de vista energético, essa coisa do nome também, para mim, fez muita diferença. Então, basicamente, eu também tomei a decisão, porque eu não aguentava mais desperdiçar o meu tempo com coisas que para mim não faziam mais o menor sentido. Então, se eu estou numa mesa de diretoria, em geral, com 5, 6 homens, que tem aí, no mínimo, 40, 50 anos, eu não quero ficar perdendo meu tempo explicando para eles que pessoas são importantes. Claro. Porque o RH tem que ser estratégico e tem que trabalhar no convencimento. Eu me recuso a dizer para homens brancos, héteros, sabe, do topo da cadeia alimentar social, que pessoas são importantes. Então, eu não tenho que ficar implorando dinheiro para cuidar das pessoas e para treinar as pessoas e para fazer o que precisa, né? Então, isso também me fez tomar a decisão. Eu queria usar o meu tempo oficialmente a serviço, enfim, do mundo e das pessoas, que para mim é o que faz sentido. E os poucos trabalhos de RH que eu ainda faço, porque eu sento em cadeira de conselho, comitê de pessoas, eu ainda faço algumas coisas assim, levando esse meu novo repertório também, claro. Mas assim, eu só sento numa mesa executiva se todos estivermos de acordo de largada que as pessoas são importantes. Claro. Então, é um outro ponto de partida, né? E essa coisa que o mundo corporativo pede, eu amo o mundo corporativo, eu aprendo muito, responde muito nessa coisa da rapidez para mim e da execução, mas eu também, no meu contexto, eu sentia que eu perdia muito tempo tentando pedir para as pessoas, pelo amor de Deus, alguma coisa, porque isso aqui é importante, e sempre perder as brigas, quer dizer, sempre não também, né? Mas assim, muitas vezes perder as brigas por contexto, por sistema, por qualquer outra coisa que ia empurrando um pouco as pessoas para trás, né? E quem disser que isso não acontece é mentira, há vitórias e há derrotas, etc. Mas as necessidades de pessoas, elas não são atendidas, é só a gente ver a quantidade de pessoa medicada, doente e afastada, por exemplo, pelo INSS com questões de saúde mental, né? Então, este ambiente com muita borda e com muito limite para mim, eu não caibo mais em ambientes institucionalizados, né? É Eu tive um isso. pouco essa questão, né? Porque em algum momento desse meu trajeto, eu parei para olhar e parei para pensar, na verdade, né? E eu falei assim, cara, eu quero de novo fazer parte dessa estrutura e eu vi que não tinha mais como, não fazia mais sentido. Sim. Ainda assim, eu participei de uma entrevista com o pessoal da Fundação Dom Cabral, e eu participei 2 dias em São Paulo de uma conversa muito boa, que era um trabalho de supervisão de alguns cursos e tudo mais. E eu ouvindo um cara falar lá de projetos, eu comecei a me emocionar. Assim, cara, mas puta, como era bom fazer isso. Como é que era bom ter esse tipo de resultado. Então, assim, todo mundo falando as coisas e eu lá segurando a lágrima, porque, tipo assim, que saudade. Só que depois eu falei assim, cara, só que isso aqui, obviamente, quando as pessoas contam só a glória, né? A gente, quando tá Claro. lá, sabe que não é bem assim que funciona. Uhum. E eu falei assim, mas não é, né? Então, hoje eu me sinto muito confortável nesse trabalho que eu falo que realmente é cuidar de pessoas. Uhum. E aí é curioso essa coisa do chamado, porque eu, nesse período que eu saí do Senac, fiquei meio tentando me recolocar em nada, e depois, então, você é tarólogo, mas ainda não estava nesse lugar ainda muito confortável. E aí, em algum momento, eu participando de alguns trabalhos terapêuticos, né, de grupo, eu participando da Jornada Sensível com o Miguel Pestana, aqui no Rio,
Teve o trabalho, e aí depois a gente estava na cozinha meio que jogando conversa fora. Uma outra menina falou, assim, puxa, eu trabalhei em administração, mas eu queria era fazer isso, né? Mas eu não consigo pensar na possibilidade de fazer uma faculdade de psicologia, que era a minha questão. Isso às vezes, quando vinha para mim, eu falei assim, cara, eu não vou de novo todo dia estar numa faculdade, não sei o quê, não tenho paciência para isso. E aí o Miguel falou assim, cara, não, você não precisa fazer uma outra faculdade, você pode fazer uma formação em terapia haitiana. E aí quando eu fui ver, assim, eu tenho todo um histórico já, assim, eu tive uma formação em terapia prânica, né, em Pranic Healing, dentro de uma instituição de bioenergética, né, que é ligado ao Reich. Eu tenho um livro do Lowen que eu comprei alguma vez por algum motivo e já renovei a minha estante 15 mil vezes. Esse livro todo assim, não, deixa mais aqui mais um pouco. E hoje eu estou repleto de livros de Reich, de Lowen, tudo mais, porque estou estudando isso. Então, teve um momento que é o sinal, né? Então, quando eu tive o Miguel falou isso, eu passei surtado no final de semana procurando onde é que tinha formação, aquela coisa toda, e eu já vi que tinha um lugar na semana seguinte que era uma palestra, e aí eu comecei fazendo uma escola e já migrei para outra, e hoje eu me vejo nesse lugar de construção, de que assim, ok, então eu continuo trabalhando como tarólogo, daqui a 2 anos e meio, 3, eu efetivamente posso também começar a clinicar como psicólogo haitiano, né? E eu não sei o que vai ser lá na frente, né? Como é que as coisas se misturam, ou se não se misturam, mas tipo assim, isso é problema para daqui a 2 anos, 3 anos, né? Agora não. Mas é a coisa do chamado, né? É você entender quando você está fluindo dentro de alguma coisa que te puxa, né? E a vida meio que mostra esse lugar. E de um ponto de vista bem concreto, assim, porque sim, tem trabalhos incríveis, né, do que comumente se convencionou chamar de propósito de vida e etc. Eu também sou bem crítica desse termo, que eu quero falar na hora que a gente for fazer os jogos, eu quero falar um pouco sobre isso. E tem uma provocação que eu faço, eu sou professora da cadeira de RH na FHO, né, Campinas e Uniararas, para as turmas de pós-graduação nas cadeiras de saúde, né? Pelo meu histórico e tudo mais, então a gente fala uma língua muito parecida das estruturas de instrumentos de saúde. E aí, quando eu dou aula lá para as turmas, que são turmas sempre muito incríveis, eu sempre faço a provocação do plano de carreira, né? E é com isso que eu queria amarrar essa fala para a gente, acho que encerrar esse vídeo, né? E abrir um outro com os jogos, que eu acho que já ficou grande pra caramba de novo. Sim. E já ficou com 1 hora. Eu sempre faço a provocação do plano de carreira, porque o plano de carreira é sempre um pleito de todo funcionário institucionalizado. Sempre. Isso era muito valorizado, principalmente na década de 80 e 90, mas quando a gente vira os anos 2000 e vem para cá, né, para 2020, não é mais a empresa que te entrega um plano de carreira, um plano, olha, se você atingir isso, salvo segmentos muito específicos em que todo mundo vira receita em algum momento. O que é isso? Sim. Escritórios de advocacia, estruturas de auditoria e consultoria, por exemplo, você vira gerente, você começa a vender, então tem espaço para ter 40 diretores, porque todo mundo é receita, está com a sua linha de negócio e vai embora. Né? Em estruturas piramidais, que são as estruturas clássicas, você tem um presidente para 150 mil funcionários. Sim. Então, naturalmente, vai afunilar e não pode fazer aquela brincadeira de você só será promovido se o seu chefe morrer, porque tem gente que mata chefe para conseguir a cadeira. Isso é real em RH, né? Então, eu sempre faço nas aulas da pós-graduação, e quando eu estou falando sobre esse assunto, a provocação do plano de carreira pelo seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é pegar qualquer plano de carreira e jogar no lixo, porque você tem que dar 3 passos para trás e entender que vida você quer ter. Perfeito. Para de ficar procurando realização só no trabalho. Não é o trabalho que vai te entregar toda a sua realização. Então, você dá 3 passos para trás, enxerga a tua vida a partir de que vida você quer ter, mesmo que você não possa tê-la agora, né? Então, que vida você quer ter? Ótimo. Então, que atividade profissional vai dar conta de um pedaço dela e do recurso material que vai suportá-la. E aí eu vou olhar para que tipo de relacionamento eu quero ter, eu vou olhar para que tipo de hobby eu quero ter, eu vou olhar para que tipo de lazer ou de descanso eu quero ter, e aí eu vou, vida espiritual, etc., eu vou olhando para os pedaços da vida, né? Mas um plano de carreira, ele é um plano de vida.
e ninguém vai te dar, né? Perfeito. E ninguém vai falar, tá aqui, segue esse caminho de ouro, tipo da Dorothy, né? Será que o pessoal vai entender do Mágico de Oz? Esse caminho feliz, assim, para... Não existe isso, né? Porque é bem isso, né? Porque quando a gente fala de plano de carreira, parece coisa da época do meu pai, né? Você entra no Que vai livro, botar um quadro na parede, obrigado pelos 25 anos prestados e tal, né? Assim, você tem que ok. pensar qual é a vida que você quer ter e não a vida que a empresa quer te oferecer. Isso. Porque a empresa não está pensando em você, ela está pensando nela. Pois é, aí a gente vai entrar em umas discussões muito boas de empresas da atualidade, e eu tenho algumas clientes mais jovens que trabalham em empresas um pouco mais, vou chamar de disruptivas nesse Sim, modelo, tá bom? Que começam super empolgadas porque podem usar a roupa que querem e podem usar a linguagem que querem, etc, etc, até que elas são chamadas numa salinha para dizer, olha, você não está se comportando bem na sua rede social, tá? Você fala, ué, mas não era para ser quem eu sou? E se inaugura, então, o conflito da liberdade versus o limite social, que nunca vai claro. deixar de existir, por mais livre que uma empresa seja, né? Então, a gente tem outros conflitos inaugurados, eu acho, agora com esse tanto de tecnologia, mas ainda, eu já ouvi funcionário dizer, eu não estudo inglês porque a empresa não paga. Você fala, uma porra, mas que caralho é esse? Entendeu? Ai, tá, esqueci que tá gravando. Mas que é isso, entendeu? O inglês, ele vai ser instalado em você. É você que vai levar ele para o lugar que você quiser. Quer dizer, então, se alguém não me dá, eu não faço. E desconsidero que isso é importante, né? Pro todo, faz o menor sentido. Então, carreira e plano de carreira, né? Trabalho como um todo, mas especificamente carreira, passa por o quanto a minha vida está na minha rédea. Quanto tempo eu estou disposta a esperar essa empresa ter a oportunidade de uma promoção? E se não der, e se esse lugar é o que eu quero, aonde eu vou procurar, né? Então, é que nem casamento, não adianta daqui 20 anos você falar assim, mas foi tão ruim. E você fala, mas fez o quê? Sabia que estava ruim com 5 anos. A Esperou gente, 15? a gente volta para o lugar da busca de uma vida plena. Então, não é o trabalho que tem que me fazer feliz, não é o casamento que tem que me fazer feliz, não tem que Isso, ter esse conjunto da obra. isso. A gente encerra por aqui, e aí na volta, inclusive, eu mostro a capa de um livro, que é exatamente o Design Your Life, que agora tem em português, inclusive, porque Tá. exatamente é um livro que fala sobre como você fazer transição de carreira baseado na metodologia do Design Thinking, mas para mim é fundamental porque não é fazer o design da sua carreira, mas é o design da sua vida. E aí, quando você pronta um mind map, que é tipo, você tem lá o eixo, tipo assim, a partir desse negócio, eu vou criando todas as minhas ramificações, e foi algo que eu fiz para mim, inclusive nesse tempo desse projeto pessoal, você gira uma chave. Aí você, puta, a vida Total. não é por essa lógica que eu preciso conduzir os meus caminhos. Eu preciso adotar uma outra perspectiva, que quando eu adoto outra perspectiva, eu consigo outras visões, e aí o plano fica muito mais redondo. Sim. Beleza. Beleza? Então vamos fazer o João Kleber? Para. A gente Faz vai João abrir a Kleber. caixa no a gente vai abrir a caixa no próximo bloco. Beleza, então. Até já, Beijo. gente. Até já.